E a receita que eu vou preparar para vocês hoje, esse pão de leite, é aquele pão que fica macio e fofinho por vários dias, é fácil de fazer, fica delicioso e vai deixar o seu café da manhã ou da tarde muito mais gostoso. E para você não perder nenhuma dica, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha. Eu já vou começar preparando a massa do pão. Em uma tigela eu vou colocar 1,5 xícaras de leite morno. Vou acrescentar 1/3 de xícara de açúcar, são aproximadamente 6 colheres de sopa de açúcar não muito cheias. E um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão. Eu vou misturar aqui um pouco para o fermento começar a dissolver. Agora eu vou acrescentar também 2 ovos. Só vou mexer aqui para o ovo se desmanchar. E já vou começar a colocar a farinha de trigo. Para essa receita são 4,5 xícaras de farinha de trigo e eu vou colocar aqui mais ou menos 3/4. Não vou colocar toda a farinha de uma vez. Vou acrescentar 1 colher de chá de sal e vou começar a misturar primeiramente aqui com o batedor. Depois, quando não for mais possível mexer, eu vou começar a amassar com uma mão. Eu não coloquei toda a farinha de uma vez porque essa massa não pode ficar uma massa muito firme. Ela tem que ficar uma massa mais macia e maleável. Se você coloca toda a farinha, você corre o risco da massa ficar muito pesada. E como depende muito de cada farinha, algumas farinhas absorvem mais o líquido, outras menos, eu vou colocando a farinha aos poucos. Agora que chegou nesse ponto aqui, que está mais difícil de mexer, vou colocar mais um pouco de farinha e vou começar a amassar com a mão. Vou colocar aqui mais um pouquinho da farinha de trigo. E agora eu vou amassando até que não sobre nada de farinha na tigela. Eu já amassei aqui bem a massa, não tem mais nada de farinha solta, mas ela ainda está grudando na mão. Antes de eu colocar mais farinha, eu vou acrescentar a gordura. Eu tenho aqui 4 colheres de sopa de margarina, pode ser manteiga, margarina ou banha. Eu vou começar a misturar aqui na massa. E você vai ter a impressão que a massa começa a desandar, ela começa a se desmanchar um pouco, mas é só até a gordura se incorporar na massa. É só continuar amassando que ela já fica homogênea novamente. Agora que a gordura já incorporou bem na massa, como vocês podem ver, ela já está mais lisa novamente, eu vou passá-la para a mesa para começar a sovar. Vou colocar aqui mais um pouquinho de farinha na mesa. Vou colocar a massa e o restante da farinha. E agora eu vou começar a sovar essa massa até que ela fique bem lisa e homogênea. Se for necessário, você pode colocar mais farinha. Ela não pode ficar uma massa que fique grudando na mão, mas também não pode ficar uma massa dura. Mas se eu achar que vai ficar grudando muito, eu vou acrescentando mais farinha. Mas sempre de pouquinho, não pode colocar farinha demais para a massa não ficar muito pesada. Vou colocar aqui mais um pouco e vou sovando. E eu vou sovar essa massa por aproximadamente uns 10 minutos. Esse processo da sova é bem importante porque ele vai desenvolvendo a cadeia de glúten da massa, o que garante um pão mais macio e mais fofinho. Então sove bem até que ela fique bem lisa e elástica. Se você tiver uma batedeira planetária na sua casa, você pode fazer tudo na batedeira planetária que fica mais fácil. E eu já estou sovando a massa aqui há 10 minutos, a massa chega nesse ponto aqui. Ela é uma massa ainda macia, mas ela não gruda na mão. Ela pega levemente nos dedos, mas ela não está mais grudando. Como vocês podem ver, quando aperta aqui, ela já começa a voltar. Agora eu vou formar aqui uma bolinha. Vou colocar essa massa de volta na tigela e vou cobrir com pano de prato. E eu vou deixar essa massa descansando em local protegido da corrente de ar por pelo menos 1 hora ou até que ela dobre de tamanho. Quando ela estiver crescida, eu volto aqui para modelar os pães. E já se passou 1 hora, a massa do pão cresceu bem, ela dobrou de tamanho. Vou tirar aqui o ar da massa e vou passar essa massa para a mesa. Vou colocar a massa aqui e eu vou dividir essa massa em 6 partes. Vou cortar primeiro aqui na metade. E cada uma dessas partes aqui eu vou dividir em 3 partes. E agora eu vou modelar o pão. Eu vou passar um pouco de óleo aqui na mesa para a massa não grudar. Vou colocar aqui uma das partes da massa. E eu vou abrir com um rolo de macarrão até que fique com mais ou menos 1 dedo de espessura. Não precisa abrir demais. E agora eu vou enrolar como se fosse um pãozinho.
Formou um pãozinho assim, eu vou deixar reservado enquanto eu abro o restante. Eu já fiz aqui os 6 rolinhos, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir ele no outro sentido. Vou pegar o rolinho aqui e com o rolo de macarrão eu vou abrir ele bem pouquinho. É para ele ficar estreitinho mesmo, porque a forma não é muito larga. Abriu aqui um pouco, vou acertar aqui com a mão mesmo e vou enrolar para formar uma bolinha. Formou essa bolinha, eu vou deixar reservado. E eu vou fazendo isso com toda a massa. Vou fazer 6 bolinhas. Enrolou, deixa reservado. Já estou aqui com os 6 rolinhos prontos, agora eu vou colocar na forma. E hoje eu vou fazer 2 pães. Essa minha forma aqui mede 28 por 12 e ela tem 7 centímetros de altura. E ela está untada com margarina. E eu vou colocar esses rolinhos na forma com a parte da emenda para baixo e essas partes aqui onde foi enrolado eu vou deixar na lateral. Já modelei os 2 pães, vou cobrir novamente e deixar descansando por mais 1 hora. E o pão já está bem crescido, agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma gema batida com 1 colher de sopa de leite e eu vou pincelar sobre todo o pão e isso vai deixar ele bem dourado. E já está pronto para levar para o forno. E eu vou assar esses pães em forno pré-aquecido a 200 graus e eles levam em torno de 35 minutos para ficarem prontos. Você vai ver que ele fica mais dourado na parte de cima. Uma dica para saber se ele está assado é você bater com o dedo sobre o centro do pão. Se ele tiver um som de oco, é porque ele já está assado. Então assim que ele estiver pronto, eu volto aqui para servir esse pão para vocês. E eu já estou aqui de volta com os pães de leite assados. Aqui no meu forno eles levaram 35 minutos para ficarem prontos. Eu já guardei eles esfriarem uns minutinhos. Agora eu vou tirar da forma para mostrar para vocês como eles ficaram. E já imaginou você fazendo um pão lindo como esse aí na sua casa? Agora eu vou tirar ele aqui da forma. Olha só que delícia de pão, ele está muito fofinho, eu já vou cortar para vocês. E esse pão fica muito fofinho mesmo, ele fica fofinho por vários dias, é só você armazenar ele em recipiente fechado que ele vai continuar bem macio e fofinho. É um pão excelente para você fazer em casa, como vocês viram, são poucos ingredientes, ele é fácil de fazer e olha só, muito macio. Imagina só você preparando um pão como esse aqui, super macio, bem fofinho. Olha só isso aqui, você aperta ele e volta de tão fofinho que ele fica. E eu espero muito que vocês tenham gostado da receita desse pão de leite. Quando você fizer aí na sua casa, tire uma foto e poste aqui na comunidade do YouTube. É só você vir aqui no meu canal, ir até a aba de comunidades, que você pode postar essa foto lá. Eu gosto muito de ver as receitas de vocês. Eu quero aproveitar também e agradecer a quem é assinante aqui do meu canal. A Gláucia Lopes, Marcelo Oliveira, Delciara Maria Brossi, Dilma Rodrigues Farias, Denise Freitas, Celina e Alessandra Garcês. O apoio de vocês é muito importante para mim. Lembrando que eu tenho receitas de segundas a sextas, sempre às 4 horas da tarde. São 5 receitas da semana, muita coisa boa para você fazer em casa. Então se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveite e já se inscreva. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. Deixe um joinha nesse meu vídeo. A todo mundo que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais.